Amor, sabe ler? Bom, vai entrar mais alguém? Vou dar início. O nosso seminário é sobre o catecismo. E eu vou chamar agora meus companheiros de equipe. O Marcos, o Rafael, o Dinelli, o Murilo e o Carlos. Bem, vamos dar início. Eu vou começar com a introdução. Eu sou o coordenador do grupo, Henrique. A implementação dos termos daquela época, os estilos de linguagem, foram usados também várias técnicas poéticas. A epopeia e a tragédia são os maiores exemplos dessa imitação. Para finalizar, a função da poesia clássica. A poesia na época medieval destinava-se mais à confissão dos sentimentos e emoções. Ou seja, você lia e via que o autor sentia emoção. Já no classicismo, as poesias procuravam passar uma emoção para você. Era mais emoção estética e preocupava em eternizar feitos grandiosos. Quer dizer, você lia e se sentia emocionado com aquela poesia, ao contrário da Idade Média. A linguagem classicista foi uma expansão de ideias e sentimentos no século XVI. E essa linguagem se utiliza da clareza, objetividade, sendo sóbria e muito simples. Seus temas da traduzem os navegantes traziam para passar adiante. E também refere na busca de modelos literários, versos antinos e também dos renascentistas italianos. Nessa época foi criado o soneto, e também é utilizado até hoje pelos poetas. Eles cooperaram também outras formas, que foi a ecógra, a elegia, a ode, a epístola, a epitalamio, a canção, a epigrama, a testitília e a dica. E a linguagem classicista é utilizada para informar e expressar. Por quê? Porque ela tinha uma grande cultura marítima e precisa passar adiante tudo que eles são descobertas. E através de experiências científicas, atos heróicos, e também precisa se expressar diante de uma igreja prepotente, que não deixava um pouco de educação para que era dominada. Essa foi a minha parte de estilo e linguagem. Agora eu estou chamando o Henrique para dar continuidade. Bem, eu vim várias vezes aqui, porque o nosso trabalho é extenso, né? Então, eu resolvi falar mais, certo? Eu vou falar sobre, como vocês podem ver, o panorama cultural. Mas eu vou começar de baixo para cima, pela literatura, certo? A literatura classicista, ela começou a partir do século XVI, meio do século XVI, ou seja, 1550, na Itália. Ela começou a crescer, mas ganhou força na França a partir do século XVII, 1600, certo? A linguagem da literatura dessa época era clara e gramaticamente correta, certo? Era dada muita importância ao lirismo amoroso, à personificação da natureza e a feitos heróicos dos homens. Era muito utilizado como base da literatura valores do cristianismo, mas usando metaforicamente personagens da mitologia grega. O autor responsável pela transição da literatura medieval, aquela dos nobres, dos reis,
para essa literatura do classicismo, foi Dante Alighieri, que se destacou um pouco mais também como teatrólogo, certo? Mais tarde, o Murilo estará falando sobre uma peça dele. O primeiro texto classicista literário no Brasil foi feito por Bento Teixeira, no luso brasileiro, ou seja, português erradicado brasileiro. O nome do texto, do poema que ele fez, foi Prosopopeia. Dando continuidade, falarei sobre arte clássica. Com a valorização humana, o Rafael disse, magos, feios, com a valorização humana, com a beleza, o que eles queriam? Homens fortes, mulheres bonitas, beleza. Quais eram as bases da criação artística? A proporção, a beleza, a personificação e a sobriedade. Eles queriam juntar a pintura, a beleza da pintura, com a pensamento, com a verdade, com a racionalidade. Nessa época, foi criado o que a gente, o curso de mecânica principalmente, mais usamos hoje, a perspectiva. Para quê? Para mostrar a proporção, para mostrar os detalhes, para mostrar a beleza. Foi criado nessa época, foi passada a utilizar nessa época a tinta óleo, muito conhecida hoje, mas naquela época, a partir do classicismo, foi começado a utilizar esse tipo de tinta, no lugar da tinta à base de água. Por que no lugar à base de água? Porque a tinta óleo mostrava detalhes, mostrava beleza, mostrava perfeição, e a base de água não mostrava todo, mostrava muitas vezes pinturas feias, mas que fazendo jus, muitas pinturas à base de água hoje são idolatradas. Falar agora sobre o teatro, a última parte. O teatro produzido naquela época, na Europa, com ideias classicistas, juntava a ideias populares medievais com a tragédia grega e a comédia romana. Naquela época, o teatro tinha uma linguagem formal totalmente solene. O teatro também, no teatro, nessa época foi criado o teatro de arena, que hoje tem até na minha cidade tem um americano. O teatro de arena. Eram fechados ao redor e em cima eram abertos. Era dada grande ênfase a representação. Era dada muita ênfase à representação. Por quê? Porque havia poucos cenários, eles faziam poucos cenários. As mulheres não podiam participar. Então, os homens usavam máscaras para representar papéis femininos. O teatro, nessa época, era muito usado, principalmente um pouco pelas populações de mais baixa renda. Eles não podiam ler, não tinham acesso à pintura, não tinham dinheiro, eles faziam representavam, a coisa mais fácil que existe, brincar, certo? A minha parte sobre a panorama cultural dessa época foi isso. Eu gostaria agora de chamar o Murilo, que vai dar continuidade. Falar sobre o panorama histórico do classicismo. A época do movimento classicista, aconteceram vários fatos históricos importantes, dentre os quais eu vou falar alguns mais importantes. O descobrimento da América. É paradoxal que um dos acontecimentos de maior tendência na história humana, o descobrimento da América, resulta assim no erro de cálculo das dimensões da Terra. Pois Cristóvão Colombo queria chegar ao Oriente, navegando sempre para o Ocidente, até que em 12 de outubro de 1492 descobriu um novo mundo, ao qual deu o nome de América, em homenagem à América do Sul. A descoberta de um novo caminho para a Síria. Após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453,
resultou no bloqueio do comércio entre o Mediterrâneo e o Oriente. Navegadores europeus, como o português Vasco da Gama, foram incumbidos de descobrir um novo caminho para as Índias. Foi descoberto em 20 de maio de 1498. Em 22 de abril de 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral abordou em Porto Seguro, hoje denominada Baía de Cabral, descobrindo o Brasil. Expedição essa também investida das Índias. O navegador Fernando Magalhães foi o descobridor do estreito que levou seu nome no extremo sul da América do Sul, entre os Oceanos Pacífico e Atlântico. Sua expedição representou a primeira viagem de circunnavegação do globo. Partiu da Espanha em 20 de setembro de 1519, com 270 homens. Em 8 de setembro de 1522, mesmo com a morte de Magalhães, um dos 5 navios que partiram chegou na Espanha, com apenas 17 homens, comandados por João Sebastião Cano. E a parte foi essa, agora chamaram de Guilherme para falar sobre a obra do mundo. Nós está dando continuidade ao cuidado falando sobre obra Os Lusíadas. Os Lusíadas foi a obra máxima de Camões e da língua portuguesa. Conta que esses Lusíadas conta a primeira viagem do Vasco da Gama para achar as Índias pelo Ocidente. Esse poema mais abrangente e expressivo do humanismo renascentista. E a expressão marítima de Portugal se transformou em um monumento de imaginação e de arte literária. É festivo épico e se ocupa do real transfigurado e do ideal mitológico, como os deuses. Os Lusíadas compreendem 10 cantos em estrofes de 8 decassílabas e totalizam 8.816 versos. E na literatura portuguesa só existe um poema exclusivo, que é Os Lusíadas. Essa foi a minha parte, eu vou aproveitar. Chama o motivo para dar continuidade para o seu primeiro mulher. Vou falar sobre a obra Divina Comédia. Dezenas de traduções para uma infinidade de línguas à medida da difusão alcançada ao longo dos tempos pela obra de Dante Alighieri. Em qualquer época, a Divina Comédia é um poema atual. As considerações sobre o destino humano falam de perto da consciência de todos, grandes reflexões sobre o além. O poema obedece a uma estrutura ordenada e complexa, que não afeta, porém, a sua vitalidade. Dante começou a trabalhar na obra em 1308, mas não a concluiu senão em 1321, antes de sua morte. O tema central da obra é a trajetória do poeta no além. O mundo da Divina Comédia é percorrido através do caminho persistente das trevas que se encontra Lúcifer até o domínio de Deus, o itinerário das trevas para a luz. Esse mundo se mostra fracionado em 3 grandes divisões: inferno, purgatório e paraíso, que correspondem aos reinos da condenação, penitência e beatitude. O poema foi escrito em italiano vulgares, compõe 14.333 versos e 1 decassílabos, os quais o primeiro verso rima sempre com o terceiro. O todo perpassa 100 cantos, um deles constitui o prólogo. Cada uma das 3 grandes divisões, inferno, purgatório e paraíso, consta de 33 cantos cada um. A Divina Comédia pode ser entendida como um conjunto unitário. O céu está presente no inferno como negação, no purgatório como esperança e futuro. O poema é a história da alma do próprio Dante.
mostra, através da narração, que afirmou, mediante a descrição de penas, esperanças, de olhos e crenças, sua concepção ética e política do mundo, expressando o sonho de renovação espiritual da humanidade. A palavra do próprio poeta pode dizer que o propósito da obra tenha sido afastar do estado de miséria os que vivem neste mundo e levá-los ao estado de felicidade. Agora, a parte foi essa, eu chamava Henrique para... Eu juro para vocês que a penúltima vez que eu venho aqui, eu vou falar sobre a Capela Sistina. Sistina, Capela Sistina. Sistina por quê? O Papa Sisto IV pediu que ela fosse, ordenou, não pediu, ordenou que ela fosse construída. Foi construída no século XV e foi acabada e decorada pela primeira vez no século XV. Da primeira decoração participou somente artistas italianos. Vários, a maioria deles de Florença. Dois muito importantes. Foram mais de 18, mas dois deles foram muito importantes. Foram Ghirlandaio e o mais conhecido, acho que de vocês, Botticelli. A primeira decoração foi uma concepção dos 12 apóstolos. Não, dos 12 apóstolos, que foi feito apenas nas paredes. Em cima, o teto foi deixado do jeito que foi construído. Essas pinturas, as primeiras pinturas, faziam um paralelo entre Moisés e Cristo. Por que entre Moisés e Cristo? Moisés era legislador, líder e sacerdote da igreja. Funções que mais tarde, isso no Velho Testamento, funções que mais tarde Cristo passa a Pedro, o apóstolo Pedro, que foi o primeiro ponte, ou o primeiro papa da igreja católica. Por que essa história das pinturas, dos apreços que foram feitos na primeira decoração? Porque o Papa Sisto IV estava sendo questionado por soberanos e até pelos seus bispos em seu poder, em sua supremacia. Então ele fez isso para que todos percebessem que ele tinha poder. Não funcionou. A partir de 1533, já o Papa Clemente VII, que foi o sucessor de Sisto, pediu que fosse feita uma redecoração. Mas essa redecoração era uma soma aos belíssimos apreços que já existiam na capela. O chamado foi Michelangelo, certo? Michelangelo aceitou, mas não gostou. Foi a contragosto. Por que a contragosto? Porque ele se achava muito mais escultor que pintor. Mas foram as mais belas pinturas do teto. Pintou abóbora. Nos livros, na maioria dos livros, está escrito abóbora. Mas deu ou é a cúpula ou o teto da capela, certo? Ele pintou lá várias pinturas. Daí há mais algum tempo, não, essa foi em 1508. Daí, há mais algum tempo, o Papa Júlio II, chamou Michelangelo novamente. Foi em 1533, a primeira redecoração com o Papa Clemente, que foi pintado no teto, foi em 1508. Perdoe. Em 1533, foi chamado novamente Michelangelo para pintar a parede do altar. Essa pintura, Michelangelo levou de 1533 até a nova gestão de outro Papa, Paulo III, que foi em 1541, no fim desse ano. Foi o juízo final. Uma das pinturas dos apreços mais conhecidos de Michelangelo, certo? Em cima desse altar, Michelangelo, não sei se por querer ou se por força da igreja, destruiu um dos apreços que poderia hoje ser um dos mais belos do mundo, um apreço de Botticelli, que havia no altar. Ele pintou o juízo final, certo? Acabou em 1541. Agora, já na nossa época, 1980, foi feito um trabalho de restauração por cientistas, por restauradores, por pintores, não só da Itália, mas de todo o mundo, na Capela Sistina, que transcorreu de 1980 até 1990, na nossa década, certo? A capela, muitos dizem que a Capela Sistina foi um dos trabalhos dele, foi um dos que contém mais trabalhos dele. Ele tem trabalhos no Louvre hoje, esculturas no Louvre, tem esculturas em vários museus do mundo, tem esculturas em vários, pinturas em vários museus, certo? Mas é uma grande concentração, por isso que a gente escolheu a Capela Sistina. Tem várias pinturas dele lá, vários apreços dele lá.
Muitos dizem que a máxima de Michelangelo foi a Basílica de São Pedro. Mas a Basílica de São Pedro, Michelangelo seguiu a linha de Bramante. Essa não, ele pintou do jeito que ele queria, do jeito que ele quis. Ele fez um paralelo entre cristianismo e paganismo. Ele usou a origem do mundo, ele usou o pecado original para fazer essa pintura, que está entre as mais belas do mundo hoje. As pinturas que existem lá, Michelangelo, são o profeta Rafael, o teto, o juízo final em cima do altar, o dilúvio universal, o teto, a separação das terras e das águas, no teto, a criação do mundo e a criação da mulher, no teto. Todas são no teto, menos o juízo final, que é no altar. Certo? O que eu tinha que falar sobre a obra, as obras que estão na Capela Sistina, era isso. Gostaria de chamar agora o Carlos, que vai falar sobre os personagens. Bom, minha parte vai ser falar sobre os personagens do classicismo. O classicismo tem diversos personagens importantes, mas eu vou falar sobre 6 que mais se destacaram. O primeiro é o Luís Vaz de Camões, muitos de vocês já devem conhecer. Camões foi um dos maiores poetas portugueses, que nasceu em Lisboa, cidade onde morreu. Além desses títulos, Camões só publicou mais 3 poemas enquanto viveu. Acredita-se que ele tenha estudado na Universidade de Coimbra e se formado em arte, mas ele seguiu a carreira militar, igual aprendeu de direito em uma batalha na África. Numa briga de rua, Camões se envolveu numa briga de rua, no qual feriu o soldado do rei e foi condenado a 1 ano de prisão. Quando saiu, Camões publicou a obra Os Lusíadas. Só que mesmo com o sucesso da obra, ele morreu pobre e esquecido. O segundo personagem é Michelangelo. Michelangelo foi um dos maiores criadores de toda a história da arte, como arquiteto, escultor e poeta. Em Roma, Michelangelo criou sua primeira obra de grande escala, o Monumental Bacco, que demonstra a grande genialidade do artista. Mais tarde, ele realizou a decoração da Capela Sistina, como o Arão falou. Mais pra frente ainda, ele realizou diversas obras, no qual está incluído os túmulos de Júlio II e do Duque de Mendiça, a fachada da Biblioteca Laurenciana, o projeto da Praça do Capitólio e a Basílica de São Pedro. O terceiro personagem que eu vou falar é o Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart foi um dos maiores compositores de toda a história da música. Apesar de sua carreira curta e mal sucedida, ele destacou bastante entre os músicos da época. Dentre suas composições estão incluídas sinfonias, divertimentos, sonatas e músicas de câmara. Suas obras vocais são basicamente óperas e músicas religiosas. Sua ópera mais famosa se chama A Bodas de Fígaro. Bom, o quarto personagem é Dante Alighieri. Dante foi um poeta, prosista, filósofo e pensador político italiano que nasceu em Florença, na Itália, e que seu grande acontecimento de sua juventude foi conhecer a musa Beatriz, no qual inspirou toda a sua obra. Sua principal obra se chama A Divina Comédia. O penúltimo personagem se chama Francisco Sá de Miranda. Francisco Sá de Miranda foi um poeta da escola clássica portuguesa e que está ligado ao Brasil através do seu irmão militar, conhecido pelo governador-geral do Brasil. Francisco Sá de Miranda estudou na Universidade de Lisboa, no qual se formou em leis. Ele teve, suas obras foram junto com a de Luís Vaz de Camões, a mais vendida e a mais lida na época, e serviu como exemplo para os outros poetas da época. Né? O último personagem é Antônio Ferreira. O último personagem é Antônio Ferreira, né? Antônio Ferreira foi um poeta e dramaturgo português que obteve licenciatura de Direito na Universidade de Coimbra. Mas ele seguiu a carreira literária, né?
Ele travou conhecimento juntamente com o Estado de Miranda em Lisboa. Suas principais obras se chamam As Comédias de Cristo e Senhor e A Tragédia de Castro. Bom, minha parte foi essa, e agora eu gostaria de chamar o Henrique para dar a conclusão. Bem, nosso seminário acaba aqui. A gente vai fazer agora a dramatização, certo? Eu gostaria de falar, ter pelo menos passado alguma coisa para vocês terem entendido um pouco do classicismo, terem pegado alguns pensamentos do classicismo, que são muito importantes, serviram de base para muitas coisas de hoje, certo? E agora a gente vai dar, vocês esperem um momentinho, a gente vai dar início à dramatização, e logo após a dramatização, o Carlos vai tocar com a Sinfonia número 40 do Eugênio Mozart, e depois nós vamos à classe, ao Cofreio. E daí chamamos de Rafael, que é 72 anos. Um, quando vivo, foi estar de Miranda. Outro, foi intelectual, morreu por volta do ano 2000. Olá, muito prazer. Muito prazer. Onde estou? Você morreu, está no céu. Sim, senhor. Eu sou o John, estudioso do século XX, senhor. Eu sou um dos homens que ajudou a difundir na Europa o classicismo e o renascentismo. Sou Sá de Miranda. Então quer dizer que foi você que difundiu pensamentos como o antropocentrismo, fez as ciências cada vez mais aprofundadas, fez as pessoas serem cada vez mais racionais. Eu fiz eles pensarem assim, mas me arrependo de algumas coisas. Por quê? Presta atenção. O homem acha que é Deus pelo antropocentrismo, pensa como Deus, vive como Deus, acha que pode comandar a vida, acha que pode comandar o universo, acha que pode pensar como racional, acha que pode entender tudo pelo lado científico, acha que pode ser Deus. O homem esqueceu amor, esqueceu princípios, esqueceu lei, humildade, esqueceu o amor próprio. Se torna na dele e acaba com tudo. O homem, na sua racionalidade, é irracional. E os homens do meu tempo estão cada vez mais brigando por poder e por riqueza, constroem armas cada vez mais poderosas e acabam se matando. Mas é exatamente do homem do seu tempo que eu estou falando. Do homem do ano 2000 destrói. O homem, se não prestar atenção no que faz hoje, se não prestar atenção como vive, vai assinar a própria sentença de extinção. Muito obrigado. Bom, vamos tocar o número 40, o epigrama de Odisseu.
quis fazer uma coisa diferente para mostrar a arte do na época. Gostaria de chamar a professora Andréia para dar a palavra, a última palavra, e muito obrigado pela sua atenção. É interessante como a cada seminário e a cada trabalho a gente vai percebendo as mudanças, as alterações. Vocês já estão assistindo ao terceiro, e seria uma injustiça muito grande, eu gosto de frisar isso, porque é uma tendência meio que natural das pessoas que estão assistindo de fazer. Nós não podemos nunca estar comparando um grupo com o outro. Nunca. Cada grupo é um grupo. Cada grupo tem um tema, cada tema tem uma representação diferente. Mas o que eu gostaria que vocês estivessem sempre prestando muita atenção, não comparando, de novo, quero repetir, mas prestando atenção, se vocês têm condição de julgar isso, quando um grupo vem para cá e mostra o resultado de um trabalho dedicado, em que houve estudo, em que houve esforço, e um grupo que apresenta, que é por apresentar. Isso vocês têm condição de perceber. E o que a gente percebe deste grupo que veio apresentar para nós o trabalho sobre o racismo hoje? A gente percebe que houve muito mais do que apenas estudo, muito mais do que preocupação em apenas tirar uma nota de um trabalho. Mas houve a preocupação de trazer para a classe um trabalho criativo, um trabalho diferente. Houve a preocupação de se pesquisar intensamente o movimento artístico, não apenas o movimento literário, o panorama cultural e o panorama artístico que vocês deram aqui, a respeito só da Capela Sistina, eu desconfio que tem muito professor de história que não daria os detalhes que vocês deram. O panorama que vocês deram sobre o Renascimento, tem muito professor de história que passa meio batido sobre ele. E a ponte espetacular que vocês fizeram na dramatização e lembrar que um dos elementos do Renascimento, do classicismo, é a perspectiva com a qual vocês do curso técnico em mecânica trabalham hoje, essa é uma ponte que muito pouco arquiteto saberia construir. Claro que nós estamos no primeiro ano, e eu não quero com isso que os outros grupos que vão apresentar fiquem preocupados de, nossa, olha o nosso livro. Claro que os grupos que estão apresentando vão puxando para outro nível, né? Como eu falei, o primeiro grupo, o segundo grupo e agora para vocês, é pelo nível dos primeiros que a gente vai vendo como é que vão acabar os outros. Tá? Quem começa muito rasinho, os grupos são rasinhos, mas desde o primeiro grupo, quando a gente percebe o nível do que vai ser apresentado, a gente já pode calcular que tipo de seminários nós vamos ter aqui. Por isso eu quero, mais do que nunca, parabenizar esse grupo. Com o primeiro ano, vocês não só estão mantendo o nível dos trabalhos, como agora deram um puxão lá para cima. Tá? E o pessoal do quintismo e em diante está encrencado aí. Tá? E vou repetir uma fala que eu confiei só para o Renan lá. O Brasil pode ser um país de futebol, mas hoje, o show de bola foi desse grupo. Mais uma vez, uma salva de palmas. Subam ao palco para receber os nossos convidados. Uma outra coisa para a classe de vocês em especial, e só vocês vão ter o privilégio de ouvir isso que eu vou falar, porque nós não temos hoje, infelizmente, muito infelizmente, nós não temos outras classes que não presença de vocês. Não é nada melhor, infelizmente mesmo. É engraçado isso. A gente tem duas vergonhas quando a gente sobe aqui. Uma vergonha é a vergonha de errar, de gaguejar,
de esquecer, de dar branco, de falar uma besteira. Tá? Essa é a vergonha mais comum que todo mundo passa. E essa vergonha, ela é absolutamente normal, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo no seminário, vocês não têm obrigação de acertar. Isso aqui é um exercício de sala de aula. Vamos lembrar? Disso aqui, depende apenas mais uma nota, como todos os alunos que vocês tiveram. Vocês não são reprovados de ano por isso, e também não são aprovados de ano por isso. Vocês sabem muito bem que passar de ano, ou repetir de ano, você não passa em NPED por causa de uma prova, por causa de uma atividade, por causa de um exercício. É somatório. Não é? Só que pode tirar 10 ou pode tirar 0. Não é isso que vai ser o ponto decisivo para você ser aprovado ou para ser repetido. Tá? Mas é claro que na hora que a gente está fazendo seminário, né, às vezes a gente se lembra disso. Mas eu boto minha cara a tapa se a preocupação maior de vocês foi com nós, porque eu não acredito. Ela representa um pouco da preocupação. Mas duvido que quando vocês viram aqui hoje, a cabeça de vocês estava em tirar dois. Tenho certeza que a cabeça de vocês estava em fazer um bom trabalho. E quando a preocupação da gente é essa, sai. Isso que saiu. Um trabalho realmente bom. Agora eu falei que tem duas vergonhas. E a outra? A outra vergonha é a mais complicada. Por incrível que pareça, ela é mais complicada do que essa vergonha que eu falei. Sabe qual é a outra vergonha? A outra vergonha é a seguinte: é a vergonha de mostrar que os outros grupos que ainda vão apresentar vão receber agora uma dica muito preciosa, tá? O grupo do Renan e do Rogério não passam dica naquela época que não falou antes. Isso não representa nós, tá? Só que é só para vocês pensarem, porque aconteceu algo aqui hoje e eu quero chamar a atenção para esse algo que aconteceu. A outra vergonha é a vergonha de mostrar um talento. A outra vergonha é a vergonha que a gente tem de mostrar que a gente é bom. Vocês estão entendendo de que vergonha eu estou falando? É aquela vergonha de que quando você tira 10 numa prova, ou aquela prova muito ferrada, que poucos conseguiram 5, 6, e você tirou seus 8,5, 9, o professor entrega, e você meio esconde a prova, assim, o pessoal, quando você tirou? O Lu, o cara tirou 8,5, não, deixa quieto, não. Vocês perceberam o que eu estou falando agora? É aquela vergonha que você tem de ser melhor que os outros. Aí vocês vão falar, mas não faz sentido ter vergonha de ser bom. Faz sim. Porque a nossa sociedade, principalmente a sociedade que vocês vivem, que sociedade é essa? Sociedade estudantil, meio estudantil, a escola, a classe, os colegas de vocês. Não apenas aqui no primeiro ano em mecânica. Mas os colegas de vocês aqui no coletivo. Existe um processo de boicotar quem é bom. Boicotar quem é bom. Quem é bom, de cara, ganha apelidos pejorativos. Ganha apelidos de CDF. Você sabe muito bem o que significa a sigla do CDF. Eu não vou repetir porque o Renan está filmando. As mães de vocês vão assistir depois, vão ver a professora falar. Todo mundo sabe o que significa a sigla do CDF. Nerd. Quando CDF e nerd são termos que designam o quê? Um outro tipo de comportamento. Que é aquele cara que senta na frente do professor, que fica lá quadradinho, copiando tudo, não faz pergunta, acha que conhecimento tem que ser tudo copiado, tem que ser tudo decorado, não discute, não questiona, não sai da sala de aula, não está antenado com o que está acontecendo no mundo. E as pessoas pejorativamente, ofensivamente, xingam de nerd, xingam de CDF, os realmente bons. Tá? Quantas vezes vocês não viram esse filme que eu vou dizer agora? Tem aquele cara da classe, não sei dessa classe, ou até da escola que vocês estudavam no ano passado, tem
cara da classe que vivia levantando a mão para questionar, para fazer perguntas. E as perguntas dele eram sempre elogiadas pelo professor. Aí os colegas começaram a zoar, começaram a boicotar. Aí, ele até tinha vontade de levantar a mão para fazer perguntas, mas ele acaba ficando quieto para não levar os colegas. Ou aquele outro filme também que vocês já devem ter visto. Aquele cara que vai bem em todas as provas. Aí, para tentar suavizar um pouco a zoeira em cima dele, ele começa a passar cola para os outros que estão andar. Que pelo menos é uma forma dos outros não xingarem, não discriminarem. A gente fala tanto nas aulas de história, vocês devem ouvir tanto, né, ou já ter ouvido sobre discriminação racial, sobre racismo, sobre o ódio aos negros, aos judeus, e a gente esquece de uma discriminação muito forte, muito atual que acontece, que é a discriminação com os bons. Na escola você não pode ser bom, você não pode detonar, senão depois, ao invés de você receber abraços e parabéns, é zoeira. Ih, ó o cara! Ih, ó lá, ó lá! Tô inventando? Tô inventando uma realidade? Tô viajando aqui na Batatinha? Não tô. Aí vocês vão assim, por que será que a Andréia está falando disso? Porque a primeira vergonha, todo mundo sabe, todo mundo conhece. A segunda vergonha, ninguém pensa, ninguém se lembra. E eu queria dizer que eu estou muito contente por esse grupo ter sido sem vergonha. No bom sentido. Por que esse grupo foi sem vergonha? Porque esse grupo não teve vergonha de mostrar talento. Eu vou falar do Carlos, que tem uma habilidade musical, não teve vergonha de trazer seu ódio e executar uma sinfonia aqui, de um clássico. Quantas pessoas nos grupos de seminários não têm algumas habilidades e o grupo até sugere, vamos vem cá, traz o violão, vamos tocar, vamos fazer tal coisa. E eu não, louco, não fiz, não, deixa. Quantas pessoas? Ele não teve vergonha de parecer, a multidão vai trazer o órgão que vai tocar, vai dar showzinho. Ele não está preocupado com isso, está preocupado em fazer um bom trabalho. Enquanto todas as pessoas vêm aqui na frente e falam timidamente, né, com olhar baixo, o Henrique vem e dá um show de bola. Bota a bola lá em cima, gesticula, mostra que estudou. Só para dar 2 exemplos. O que a gente percebe desse grupo é que ninguém teve vergonha de mostrar. O Nilo ficou quietinho o ano todo e soltou a língua aqui. Eu já estava preparada para pedir para você aumentar o volume. Nem precisei. Tudo de lá. Dá pausa na filmadora um pouquinho, Renan? Outro que fala pelos cotovelos soltou a voz aqui. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu não sei se em outros seminários que vocês andaram assistindo por aí, vocês já ouviram isso que eu vou dizer. Mas talvez pela cabeça de vocês faça o seguinte, mas eles já apresentaram o que tem. O grupo do Renan também apresentou, o grupo do Rogério também apresentou, nós vamos apresentar. E daí? O grupo apresenta semana que vem. E daí? E daí não. E daí que não é só o Ronaldinho, lá da seleção, pode amarelar. E daí que eu já vi cenas muito tristes aqui. Da pessoa chegar aqui em cima, encarar o leão. Desculpa, André, não dá. E sai! Vocês pensam que eu estou inventando? Eu não estou inventando. Eu já vi essas cenas acontecendo. O grupo aqui quase derrete, quase vira sabão e pode nervoso. O colega não consegue falar. Não consegue apresentar o trabalho. Tem uns que vem aqui, você vê da cabeça, dá até desespero, ele está transpirando, pingando na camisa. Quase arrebenta os dedos de tanto pra lá o dedo aqui na frente.
Então, vai na cola, olha a cola, vai estar tão cego que você não consegue enxergar o texto. Não vem. Eu não estou falando isso para assustar os próprios grupos. Eu estou dizendo que é uma grandeza, mas uma nobreza muito grande vocês de passarem por isso aqui, igual que o Marx disse no começo, André, o que vocês arrumaram para a gente. E olha o que vocês arrumaram para nós. Né? Uma aula sobre classicismo que livro nenhum passa. Ficou claro como é importante esse trabalho no seminário? O que vocês viram aqui sobre trovadorismo, sobre humanismo e agora sobre classicismo, vocês não capturam em livro algum. Vocês não aprendem em aula alguma. O aprendizado que se tem pelo seminário, ele é especial por causa disso. Porque não é do professor para vocês, é de vocês para vocês. E é fruto de trabalho. Por isso que eu quero agradecer por vocês terem sido sem vergonha. Tomara que vocês sejam sem vergonha sempre. Não tenham nunca vergonha de mostrar que vocês são bons. Porque a nossa sociedade, e principalmente falando em termos de curso técnico, o mercado de trabalho precisa de gente boa, de gente que não fique cheia de frescura, de vergonha de mostrar que sabe e não sabe. Precisa de gente de nariz empinado, gente de peito pra cima, gente imponente, gente arrogante, gente intrometida que vai lá, que quer saber, que quer ler, que quer aprender, que quer crescer. Hoje nós temos uma pancada de neguinho que sai de curso de técnica e mecânica bons. Vocês, já quando saírem daqui no terceiro ano, vocês vão ter que competir com quem é bom. Imagina se vocês forem ficar economizando talento. Ah, deixa, essa ideia foi legal, mas deixa o ano que vem vai fazer seminário. Vocês não sabem. E se de repente não fico com vocês no ano que vem? Se nem outro professor de português para ficar com vocês? Se de repente dá uma dica em programa e a gente não pode deixar para depois, tem que ser agora. A hora é sempre agora. Vamos fazer o melhor. Hoje. Não é para Andréia, não é para minha mãe assistir o filme lá na filmadora depois. Não é para os meus colegas, não é para o meu grupo, é para mim. É para mim. É a briga, viu o que eu falei? É a briga que ensina você com você. Mostrar para você que você é muito melhor do que você achava. E eu vou parar de falar porque eu já estou ouvindo barriga roncando aí por causa do E depois o braço também, colocar. Não vai ter muito fácil. Aí eu faço. Não. Eu não vi. Não, eu não gosto de aparecer. E aí, rapaz? Oi, mãe! Olha o besouro lá. Espanhol. Espanhol. Besouro. O besouro.
Não grava, não grava. Deixa os outros, vocês trabalhando com brinco, não pega. Todos os copos para fazer Cadê o projetado da bolsa dele? Esses copos estão brinde ao grupo de seminário hoje. É ao grupo do quintismo, por favor. Cadê o barroco? Depois é só por chanceler. Chama o cachorrinho ali, ó. Chama o cachorrinho lá. Chama o cachorrinho. O Pete. Passou a mulher ali. Entregar o peito de cada Sai daí, rapaziada. Celso, filma um pouquinho, senão não vai aparecer. E aí, coxinha? Eu não quero aparecer. Espanhol, joga no lixo pra mim. Pescaria! A bola tá
vou tirar ponto desse grupo. É bom que esteja registrado. Passou, faz tempo, professor. Chegou.